dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Os Profs Podcast. E hoje nós temos uma convidada especial que já gravou episódio com a gente e que vocês verão por uns 4 episódios, né, ainda? Tem uma série por vir. Uma série por vir sobre saúde mental com essa psicóloga topada, Ainara Rodrigues. Boa noite, pessoal. Sou a Ainara, como a Carol falou, mais uma vez aqui. E obrigada sempre pelo convite. Estamos aqui, né, para falar sobre saúde mental. E vai ser uma série, então vocês vão me ver muito, viu? Muito top. A Ainara não precisa nem se apresentar, né? Ou precisa? Precisa. Mais uma vez. E vai fazer isso nos próximos episódios também. A Ainara então se apresenta pra galera. Vai que não tenham assistido o episódio os anterior, outros, né? Isso. E assistam os outros, viu, pessoal? Que é muito bom. Pois é. Eu sou a Ainara, sou psicóloga, formada pela Faculdade Estácio de Sá. Sou pós-graduanda em terapia cognitivo-comportamental e atuo numa clínica e também na escola. Topado. Currículo, ó, lá em Extenso. cima. Pois é. Então, como a Ainara já falou, a Alan também já falou, a gente vai estar gravando uma série sobre saúde mental, pensando exclusivamente no mês de setembro, Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Então, todos os temas que serão abordados durante o mês de setembro serão com essa temática. E no episódio de hoje, a gente vai estar tratando sobre o impacto das redes sociais na saúde mental. Exatamente, né? E assim, você falando uma coisa muito importante, né? Que muita gente até fica se perguntando sobre o Setembro Amarelo, né? Importante. E assim, é algo que realmente é importante, não é só um mês, né? Não é só mais um mês, não é só isso. Porque muitas vezes é uma coisa que tem que ser falada, tem que ser dita, e muita gente não tem noção do que é, não tem realmente tanta abordagem do que é o Setembro Amarelo e do que quer falar, né? E realmente é para prevenir e para vocês entenderem melhor. E quem está passando por alguma coisa, saber como procurar ajuda. E aí, né, a Carol, como ela falou, a gente vai falar sobre os impactos das redes sociais, que realmente é algo que contribui muito, e hoje mais ainda, para realmente não estar bem nossa saúde mental. E o que é a nossa saúde mental não estar bem, né? A gente não está bem consigo mesmo, não está alinhado com tudo à nossa volta, com os nossos desejos, com a nossa vida, e não estar bem consigo nem com os outros. E aí realmente isso acaba deixando a nossa vida de cabeça para baixo e nos faz estar mal, né? Não consegue ter uma vida social boa, não consegue estar bem, não consegue realmente viver adequadamente. Nós sabemos que depois da pandemia, né, que a pandemia veio e fez o quê? Você viver mais ali, no celular, né, viver mais nessas redes sociais e esquecer da vida. E a rede social nos faz isso, né? A gente sabe que muitas vezes a gente acaba realmente perdendo um pouco o sentido da vida por causa de uma rede social. E às vezes se entrega tanto a isso que não consegue realmente viver a realidade que a gente está vivendo. Isso. E acaba perdendo esse foco. E aí, sim, nós acabamos realmente adquirindo alguns transtornos mentais, né? Que, como vocês conhecem, a ansiedade, a depressão, o isolamento social, a comparação do corpo, tudo isso realmente, mas não vem só assim, vem realmente de uma maneira muito intensificada. E por quê? Porque muitas vezes a gente acaba se comparando muito, olhando muito a vida do outro, e acha que nós estamos para trás, que nós não estamos indo adequadamente no mesmo padrão que os outros, e acaba se cobrando por uma coisa que não tem que ser cobrança. Porque nós estamos aqui para viver cada um a sua vida, cada um na sua maneira, cada um no seu tempo, para que a gente precise realmente chegar onde a gente quer. E a gente tem que entender que não somos, né, pelos outros. Isso. Nós somos por nós. E a gente precisa realmente fazer isso. Porque muitas vezes a gente olha, que a gente sabe muito bem, né, que existem esses influenciadores, mas a gente tem que ver quem é que nos influencia. Quem é que a gente está seguindo, né? Será que a gente está seguindo, nos deixando influenciar por pessoas realmente que são adequadas pra gente ver, pra gente olhar? E muitas vezes a gente acaba perdendo muito esse foco. E acaba fazendo o quê? Se cobrando, se isolando, indo realmente por pessoas que realmente não são influenciadoras na nossa vida, que não são boas pra gente, e acaba realmente deixando tudo isso de lado pra seguir
a vida da outra pessoa. E a gente não está para trás. A gente está no nosso tempo. E muitas vezes não é da forma que o outro quer. Nós precisamos realmente esperar o nosso tempo, ver que a gente está no nosso tempo certo e não está indo em comparação com os outros. E a gente precisa entender isso e não deixar realmente essas coisas nos impactarem tão negativamente, porque vai existir tudo isso. E porque as redes sociais, elas nos deixam assim. Nós temos, né, no cérebro um sistema de recompensa, né, que é o que nos dá prazer. Sim. Certo? Que a gente sente prazer. E o que as redes sociais elas fazem? Elas nos dão prazer. Porque a gente às vezes vê uma coisa que a gente gosta e a gente fica ali. E a gente sabe que o Instagram, né, as redes sociais, tem uns algoritmos que ele parece Quanto mais você vê, ele vai ali. mais aparece pra você. Mais aparece, né? E aí você vê uma coisa e você fica, meu Deus, eu tava pensando nisso agora. E aí vai, e aí você fica ali, focado naquilo, e você só quer aquilo. E você acaba realmente perdendo tanto esse foco da vida, porque vem um vício. E pra você ter noção, Carol, o vício das redes sociais, ele chega perto do vício do álcool. Caramba. Ele modifica, né? O modifica, exatamente. Na mesma proporção que o álcool. Na mesma proporção vício, que o álcool. Vício mesmo. E assim, e mais ainda em crianças e adolescentes. Por quê? Porque estão ali, né? Como você falou, que eles modificam. E a criança e adolescente, o cérebro dele está em desenvolvimento, né? Em transformação ali. Perfeito. E aí o que acontece? Uma criança que está o tempo todo na rede social, ela realmente vai o quê? Tá ali, vai se viciar naquilo também e já vai começar de cedo. E por isso que isso faz tão mal e faz também você acreditar naquelas coisas que você está vendo. Sim, sim. E nos adolescentes mais ainda. Porque realmente a gente vê muito isso acontecendo com adolescentes, né? Porque realmente o adolescente, ele tá ali em processo de conhecimento da vida. Então, tudo que ele vê, ele vai o quê? Querer seguir, querer se moldar, querer fazer igual, querer achar que a minha vida é péssima, mas ele tá tão feliz, né? A gente vê, né? Aquela história da grama do vizinho, né? Sempre Só que a mais gente verde. tem que entender uma coisa. Redes sociais, muitas vezes, né? Eu sei que existem alguns casos, mas ninguém vai estar postando que tá, né? Mal. Triste, mal, não deu certo. A gente não sabe o que tá por trás, né? A gente só vê que deu certo, que tá bem, que tá feliz, que vai acontecer isso, que eu consegui aquilo, mas não sabe o que tá por trás daquilo que tudo aconteceu. Os bastidores, Exatamente. né? Só que o que você faz? Você se compara, né? Você olha para aquilo e diz, eita, eu nem consegui, e ele conseguiu. Eita, tá feliz e eu não tô. Então, acaba realmente se comparando e acaba se isolando, se deixando, se permitindo isso e moldando quem você é, por causa daquilo, né? Isso. E voltando para a situação do vício, realmente torna um vício por isso. E vocês... E quando você acorda de manhã, o que você já vai fazer? Vai lá e pega o celular, né? Na boa parte do tempo. Uma coisa que eu percebo, a gente esquece chave, compromisso, esquece de pessoas, mas não esquece celular. Mas não esquece celular. E se esquece, parece que você tá, sabe... Quando você... Faltando alguma coisa, Falta alguma né? coisa, é um incômodo físico que você Isso. sente, não tá com o celular pertinho. E isso também já é uma questão que não está bem da saúde mental. Você tá ali sentindo falta A de alguma coisa. necessidade, Uma né? necessidade de algo que não é necessário. Claro que existem sim fatores, né, que a gente vai abordar em outro. Não queimou pauta, guarda pra próxima. Assistam os próximos. Mas existem fatores sim que dá pra contribuir muito, né? A gente sabe muito bem que existem. Só que as pessoas às vezes não sabem usar da maneira adequada. E aí acaba realmente tendo toda essa situação e levando ao pior, né? Que a gente sabe que existem muitos casos. E aí o que acontece? Aí vem o vício, vem tudo isso, e aí o que piora. E a gente não tem que já acordar e pegar um celular, né? A gente tem outras coisas pra fazer, a gente não precisa estar ali. Por quê? Quando a gente pega, já vai entender que é ele ali. Então, aí vai ver uma coisa. Aí vai Vê uma outra. notificação, aí começa a ver uma coisa. Que assim eu vou vai falar em alimentando, outro, né? mas a notificação também é algo que tem que parar também, Sim. gente. Tem que Desativar as desligar-se. notificações. Porque isso já é uma coisa no É um nosso gatilho, cérebro, né? um gatilhozinho lá. Ó, aí você vai olhar e pronto. Já Perde o era. foco de tudo, entendeu? Isso. Pronto, a gente tá aqui, né, no podcast. Você toca aí seu celular, aí você olha. E aí você acaba perdendo o foco do que você tá fazendo e vai ali. Aí você abre, aí vai olhar, às vezes vai responder, às vezes nem foi nada. Mas só a notificação já fez você tirar o Isso, foco. já fez tirar o E aí você precisa voltar tudo de novo pra você conseguir realinhar aquilo. Exato. E assim, são coisas que nos afetam.
mesmo que a gente não perceba. Uhum. Até nós ou algumas pessoas que utilizam para outras coisas, às vezes realmente tá passando pelo mesmo, tá deixando o celular ser maior do que outras coisas na nossa vida e realmente nos faz mal. Por isso que às vezes você tá tão ansioso e às vezes não sabe o que é, né? E realmente isso vai só aumentando toda essa situação. Acaba virando, né, uma bola de neve Uma que bola se de alimenta, né? Que se alimenta. E realmente acaba trazendo, né, alguns transtornos mentais, como eu falei, mas o que é mais aptos a acontecer mesmo é a depressão, a ansiedade, essas questões do corpo, né? Comparações. E assim, falando da comparação, acho que a gente já viu muitos casos, né, por aí, que tem pessoas que elas mudam, tipo, faz plástica, né? Faz isso. Por quê? Ela fica se comparando com o outro. Então, ela vê ali, mas aquela influência é tão bonita, eu vou lá e vou me moldar também igual a ela, pra chegar nesse padrão. Porque ela é linda, eu quero ser igual. E vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo. Então, por isso que a gente tem que ver também o que é que a gente tá vendo, o que é que a gente tá mexendo, quem são as pessoas que a gente tá seguindo. Perfeito. E seguir coisas e pessoas que sejam boas pra gente, entendeu? Que sejam realmente pessoas voltadas a nos fazer bem na vida. A gente pode sim seguir pessoas, seguir coisas. Por exemplo, né? A Carol mesmo, ela posta rotinas boas. Me sigam. Elas podem. Vocês podem se influenciar. Então, é pessoas assim que a gente precisa se influenciar. Que nos ensinem coisas que vai ser bom pra nossa saúde mental. Sim. E não coisas que pioram nossa saúde mental. E nas redes sociais, a gente sabe muito que existe discursos de ódios, né? Coisas realmente bem negativas que a gente acaba vendo e acaba nos machucando. Tem um cyberbullying que você acaba realmente, né, se voltando a isso. Que você acaba sofrendo ali de alguma maneira. São várias situações que você pode realmente se voltar a prejudicar você mesmo, né? E a gente precisa se cuidar. Então, assim, a rede social, usada de maneira errada, realmente vai causar danos, né? Esses danos na... Pronto. Foi bom, Perfeito. porque transforma como a gente tem que ver rede social. Eu falo que rede social, internet, tecnologia é ferramenta. Técnica, ferramenta. Sim. Dependendo de como a gente usa, ela pode ser boa. Potencializa, conhecer pessoas interessantes, pessoas com opiniões, discussão, criar um ambiente bom para você crescer. Exatamente. Mas também pode ser onde você se afunda. Exatamente. Trazendo como ferramenta do primórdio da internet. Como era a internet no começo, né? Era isso. Era conectar pessoas distantes. Por exemplo, para as pessoas mais velhas. Conectar eu, que não vejo a família, que não vejo a minha família há muito tempo, eu posso ligar para minha mãe que mora longe, para um parente, um amigo que viajou, eu posso manter perto pessoas que foram para longe. E você falando isso, né, eu lembrei da pandemia, né, que foi algo que foi ruim, porque, né, tudo que aconteceu, e também isso que a gente se entregou mais, né, que era o que tínhamos ali, né, era realmente algo que era bom ali naquele momento, que a gente realmente não tinha muitas coisas. E realmente, como você falou, a gente poder estar perto de pessoas, né, que não estava conseguindo estar presencialmente. Mas, assim, ao mesmo tempo nos trouxe esses danos, né, que muitas vezes você se tornou tão viciado dentro ali que trouxe para hoje. Então, um dos fatores realmente que nos ajudou a piorar dentro dessa situação. De fato. Então, como ferramenta, ela potencializou a nossa capacidade de se aproximar dos outros, mas também tudo aquilo que a gente tem de insegurança, que você falou muito bem, comparação, que a gente mede a nossa vida pela régua dos outros. Sucesso. Na internet só vê sucesso. Sucesso ou desgraça. A gente vê a desgraça dos outros, se diverte com ela e não olha para si. Vê o sucesso dos outros, mas não vê, por exemplo, o quanto aquela pessoa teve que batalhar por aquilo. Isso. Aí a pessoa publica uma foto, conquistei algo. Poxa, eu não tenho isso. Ainda na idade, pode ser tempo que for, a medida que a gente vai usar para o sucesso da pessoa, para nossa vida. Não vai dar certo. Vai criar ansiedade, a gente vai começar a correr atrás de valores que não são os nossos. E isso vai começar a se alimentar. Exatamente, porque você vai buscando melhorar, buscando chegar. Tipo, eu preciso chegar ali. Preciso chegar onde a Carol tá. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou lutar, vou correr, vou fazer tudo. E às vezes não consegue. O que acontece? Vem a ansiedade e daí dá início à depressão, a tudo isso. Porque você fica buscando realmente ir pela vida dos outros. E a gente sabe que, independente de tudo, todo mundo tem o seu tempo, né? Todo mundo realmente é no nosso tempo. E a gente tem que buscar conseguir algumas coisas no nosso tempo, não no dos outros. O meu tempo não é o mesmo do que a Carol. Então, assim,
nós vamos conseguir. A gente só não consegue mesmo se a gente não, né? Se a gente não tentar. Isso. Mas é tudo aos poucos. A gente tem que entender isso, que é tudo aos poucos. E tem que se deixar levar por isso. E acalmar a mente, para que isso não seja algo que nos influencie de uma maneira que nos deixe ansiosos. Porque nós queremos tanto logo as coisas, né? Que é devido a isso, né? Que vem a ansiedade. E aí a gente fica buscando e muitas vezes a gente se frustra. Então, assim, a gente não deve estar se comparando. A gente deve realmente ir no nosso tempo. Porque muitas vezes, realmente, como vocês falaram, houve uma luta toda ali, né? Pra pessoa chegar onde tá. E a gente precisa da nossa luta também. E não pular, né? Sim. Pular fatos, pular situações, pular nosso tempo. Pra que a gente consiga algo. Porque realmente só vai vir coisas difíceis na nossa vida. E uma coisa, né, que é normal, que a gente sabe que muitas vezes acontece, que é quando a gente está no meio de famílias, né, de amigos, e a gente fica o quê? No celular. Uma vez, um primo meu, a gente tava em um ambiente assim, aí ele, vamos todo mundo guardar o celular, né? Pra gente se comunicar e tudo. Eu, vamos. No mesmo instante, ele pegou o celular. Aí eu fiz, ué. Eu disse, mas você não ia guardar o celular? Ele, não, porque eu vim responder aqui. E ficou. E aí os outros... E você percebe que, tipo, se você pegar, eu vou pegar. E ela vai pegar. Vai influenciando o outro, né? Fato, a fazer isso. Liberdade. E assim, e a gente acaba realmente se deixando viver os momentos, né? Por causa de uma rede social. E aí, às vezes, a gente tá em casa, a gente quer estar perto daquela pessoa. E quando chega perto, a gente não vive ali, né? E a gente realmente se isola da vida social. E aí o que vem também... Pra estar numa rede social. O isolamento, exatamente. Às vezes está, vamos dizer, uma festa de família em casa. Você tá onde? No quarto dentro, mexendo no celular. E não se deixa realmente estar ali, né? Vivendo aquilo que você tem que viver. Vivendo o presente, né? Exatamente. E aí você tá se isolando. Você tá, né, vivendo uma vida que não é pra viver, né? Que é aquela do celular, que não existe. Mundo paralelo. E não tá vivendo a sua vida, a sua realidade. Isso. Exatamente, o mundo paralelo. E aí o que acontece? O isolamento. Do isolamento vem o quê? A ansiedade. E da ansiedade vem a depressão. E realmente causam outras situações. É uma bola de neve, né? Os acontecimentos que foram mencionados. O vício, o uso excessivo do celular, você se isola. Então, até o momento, a gente só mostrou, de fato, os pontos negativos da utilização das redes sociais. Do meu ponto de vista, e você e o Alan complementam, eu acredito que tudo isso acontece, essa comparação exacerbada, a necessidade de estar muito nas redes, pela falta de conexão da pessoa com ela mesma, ou seja, a falta de autoconhecimento. Sim. E a falta de conhecimento dos valores da vida. Por exemplo, algo que você mencionou, eu não preciso seguir todo mundo, eu preciso selecionar quem eu vou seguir. E como é feita essa seleção? De acordo com os valores que você tem, se eles se conectam com o valor da pessoa que você segue. Por exemplo, eu sigo poucas pessoas nas redes sociais. E já fui questionada por isso. Ah, professora, eu sigo a senhora não me segue de volta. Eu já passei Aí eu digo, então... É porque eu sou... Eu não quero seguir. Aí eu falo com ele, eu sou muito seletiva com as coisas que eu quero absorver das redes sociais. Então, se eu sigo muita gente, eu vou perder o conteúdo da pessoa que eu quero e vou ficar muito tempo vendo coisa que eu não quero. Isso. E utilizando rede social para me distrair. E assim, e quando você, por exemplo, abre o Instagram, você já vai ver aquilo. E vai fazer o quê? O seu cérebro já entender aquilo e já começar a absorver aquilo e fazer você ir procurar mais. Exatamente. Mas se você abre e vê outras coisas, você vai fazer o quê? Vai começar a ver aquelas outras coisas que não vão influenciar você. Sem contar o fator algoritmo, né? Porque se, por exemplo, você segue lá alguém que só posta dancinha, nada contra quem posta dancinha, mas é o tipo de conteúdo que me interessa. Aí tá lá aparecendo uma dancinha. Ah, beleza, apareceu porque eu sigo a pessoa, segui de volta, não necessariamente porque eu curto conteúdo, mas porque eu quis seguir de volta para ser recíproca. Beleza. Aí o Instagram entende que conteúdos de dancinhas são interessantes para mim. Sim. Então o algoritmo vai mandar mais conteúdos de dancinhas. E acontece isso. E o conteúdo que eu de fato quero, eu vou acabar perdendo. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, com o que curte, né? Porque realmente o Instagram sabe. Porque eu curti também dos quadros. Igual o episódio com o Felipe, viu? Eu no microfone. Calma. Tá, me exaltando. O algoritmo é algo que eu tenho
penado em discutir com pessoas. Porque tem um livro que fala 10 argumentos para você deletar as redes sociais imediatamente. Recomendo a leitura. Por que 10 argumentos para deletar e não para você repensar como você usa? Sim. Porque rede social antes do começo era rede social. É o que está dito. Era uma rede de pessoas conhecidas Pra se que queriam conectarem, compartilhar né? conteúdo. Isso. Só que você tem como se conectar com 2.000 pessoas? Impossível. Não tem. Fisicamente é impossível. Você estar presente com 2.000 pessoas. Imagina digitalmente. Exato. E o que se tornou isso? Briga pelo tempo. Se eu não tô na internet vendo vídeo de dancinha, eu tô no Facebook, tô no TikTok. Eles brigam pelo seu tempo. Então eles vão ficar jogando na sua tela. Ficam jogando o que você realmente vai chamar sua atenção pra você ficar perfeito, ali. perfeito. E aí o que leva a descer. Isso. Nesse livro ele fala que pelos algoritmos, o livro é de um cara que trabalhou em empresas como essa. Eles contratam um setor especializado em como conhecer a pessoa antes dela mesma. Você explicou muito bem. O algoritmo, a partir de 3 curtidas que você dá, que é a nossa moeda de troca, né? Ele publica um conteúdo, eu curto porque é uma maneira de mostrar que eu me interesso naquilo. O algoritmo, ele em 3 minutos te conhece melhor que você mesmo. Sim. Por quê? Porque ele está jogando estímulo. Você reage rapidamente e dá 2 curtidinhas. Você curtiu o quê? Dança. Por quê? Você curte o estilo de dança, a música ou a pessoa. Aí ele vai pegar essas 3 coisas pra selecionar. E vai jogar mais. E aí o que acontece? Você vai olhando, vai olhando. Até que ele tenha a informação exata da música que você curte, de tudo que você da dança gosta. E de quem faz. Até e fica mandando aquilo. E aí quando se vê, você perdeu o dia inteiro ali. Vendo o mesmo conteúdo que não está acrescentando nada. Que não acrescenta nada na sua vida. vida. Só levando a você piorar sua saúde mental. Outra situação, como a gente tem trazido o virtual para o nosso físico, é você andar pelas ruas e ver crianças que antes brincavam na rua, entre si, juntas, jogando. E isso me dói muito, né? E assim, eu por trabalhar na escola, eu sinto muito isso. E aí eu tava assistindo esses dias uma palestra, né? E me veio a ideia até de fazer, tipo assim, ensinar os pais a brincar. Porque a gente sabe que é cansativo, né? É cansativo, a vida é cansativa, né? O trabalho é cansativo, a gente sabe muito bem disso. Mas muitas vezes, os pais fazem o quê? Né? Pra descansar, joga o celular na mão do filho. E muitas vezes, né, quando eu estou conversando com meus pais lá, orientando, tipo, meus pais da escola, orientando, aí eu pergunto, mas você dá muito celular? Né, às vezes, assim, eu preciso dar. Eu não entendo. Porque, assim, tem muitas vezes que até a gente acaba fazendo isso, né? E não pensa. Mas, assim, vamos tirar um tempinho, né? Porque isso realmente não faz muito bem para o cérebro de uma criança. Isso realmente só vai vir coisas realmente piores e vai influenciar de uma maneira bem negativa a eles. Então, assim, vamos tirar um pouco, né? Ok, não é eles também não mexer. Quem sabe que tem coisas divertidas e até didáticas para eles, né? Educativas. E aí, mas tem um limite, né? E também aprenda a se comunicar com seu filho, né? Às vezes até você perde isso. Eu sei que o cansaço existe, mas a gente precisa se conectar, se comunicar e ensinar e ter uma brincadeira, porque isso também é o que ajuda na saúde mental da criança. Porque muitas vezes, a gente tá vendo aí, né? Eu muito de perto essas questões, tá piorando demais a questão de ansiedade em crianças. De tudo isso. E aí, assim, realmente é algo que é bem doloroso, né? Porque a gente fica já vendo crianças nessa situação e muitas vezes é só falta de uma presença. Isso, perfeito. Só falta de uma presença. E você pode dar isso, né? Não precisa você estar o dia inteiro ali. Não, mas só um minutinho. Tenho certeza que já faz uma diferença enorme. Oferecer tempo, né? E exatamente. Cuidar. E assim... É isso que precisa. Tanto a criança como o adolescente, até como os adultos também. Mas assim, em especial, né, crianças e adolescentes que estão ali numa fase muito difícil da vida, né? A criança tá ali aprendendo, o adolescente já tá com muitas coisas ali na cabeça, na mente. E aí, assim, às vezes é só isso que ele precisa, de uma pessoa ali perto, né? E muitas vezes ele se isola por isso, porque não tem isso. E a gente precisa olhar para eles, né? Precisa olhar para as crianças, precisa olhar para os adolescentes. Então, que a gente busque fazer mais isso. Perfeito, perfeito. Essa colocação com relação à moeda de troca que os pais acabam fazendo. Tipo, eu chego no dia de cansaço do trabalho e ao invés de doar uma parte do meu tempo, é cansativo? Mas aí prende a criança na tela do celular. Na tela do celular. E aí depois vão surgindo outros problemas em decorrência disso. E fica mais difícil ainda do pai administrar, ou da mãe administrar. Como é que vai administrar uma situação, por exemplo, de um adolescente ou de uma criança que desenvolveu ansiedade pelo uso excessivo de redes sociais?
Entende? vai ser um problema para nossa geração discutir, né? Porque é um problema que cresce muito rápido, você falou muito bem. Porque o estímulo que a rede social dá, ele é rápido. Não é o estímulo de você conquistar alguma coisa, é o estímulo de você viu na tela, passou. É a recompensa imediata. Só que chega um tempo que a gente acostuma e vai buscar mais. E vai buscando mais. Coisas que vão sendo até ridículas até. Então como é que a gente vai encontrar esse limite do que me satisfaz e não do que me dá um ápice de prazer momentâneo? Isso, já foi. perfeito. Porque é pensando como diabético. O diabético ele se torna diabético porque o corpo dele não consegue mais suprir o nível de açúcar que entra. Então ele para. Aí ele não produz mais insulina e o corpo vai só guardando açúcar. Aí o corpo humano com esses estímulos. Sim, isso. A gente não Exatamente. Vai consegue. só vivendo com esses estímulos imediatos. Isso. Aí chega um ponto que nada mais me traz prazer e satisfação. Aí eu vou encontrar propósito em quê? Verdade. Exato. E Perfeito. essa questão, né, de tipo assim, a gente quer tudo rápido, né? Você ficar sem internet, não é? E aí? Alan. Ficou sem internet, já era. Não, hoje tava datando, né, o podcast. Hoje tava tendo encontro com os adolescentes, faltou energia na cidade. Pronto. Pra quê? Faltou energia, tinha ainda o break nos computadores, estavam ligados, mas estava sem internet. Aí então eles falaram, isso aqui é uma pedra. Pra que eu vou estar aqui? O professor já pode ir embora? Não, rapaz, vamos esperar que vai voltar, né? Calma, dê tempo para a situação se desenvolver. Não, professor, tem que dar uma internet. Se não tem internet, vamos embora. Eu acho que o Nordeste, há umas semanas atrás, passou por uma situação dessa. Eu imagino o estresse, se ele fosse medido, o estresse no Nordeste, em umas horas. Naquele momento falta energia em 10 estados. Pelo amor de Deus. Ia ser uma A situação. consequência, né? Porque realmente hoje em dia ninguém se vê, né? Sem internet, né? Antes era a gente não era, a gente ficava assim, tipo, faltava energia, ia pras ruas, ia né? conversar, ia pra calçada, era tão bom, né? a gente vivia uns momentos, sabe? Era. E eu hoje, gostava mesmo. né? E hoje é assim, acabou, Estresse. acabou. É O que eu vou estresse, fazer? é raiva, o que é que eu vou fazer agora, né? Não tem nem o que fazer, mas é. tem, minha gente, tem o que fazer, e tem, coisas tem. melhores e mais importantes, né? Pra gente, pra influenciar a gente de outras maneiras e ficar melhor, né? Isso, E perfeito. eu tava até comentando com o Alan que ontem eu tava... Sim, com você. Você vai entender. Ah, tá. Eita, peraí. Tava assim. Tava. E eu testemunhei. Eu tava comentando com o Alan antes de começar o podcast que eu vi uma reportagem não, né? Algo no Instagram que me chamou bastante atenção, lembra? Sim! Que foi assim, eu acho que vocês Ok. estão vendo esse assunto, né? De término de relacionamentos dos famosos. Ah, sim, Datando sim. mais- Exato. Teve datando essa mais troca de ainda. conversa mesmo. Eu Lembrou? testemunhei. Sim. Agora faz sentido. Agora- Gente, aí? eu não sou de rede social, tá? Eu tô aqui falando de redes sociais porque eu já fui. Depois que eu vi assim, muita gente pra ficar vendo status, aí eu tenho pouca paciência. Sim. Saio, sabe? E aí eu vi alguém, né, que falou que não aguentava mais tanto soro no braço, porque primeiro foi um casal que terminou e ele chipava. E depois o outro casal terminou que ele chipava. E aí ele foi parar no hospital 2 vezes por causa disso. Sério isso? E aí a gente percebe a proporção da situação Caramba, que está velho. causando as redes sociais na sua Você saúde se mental. envolve tanto com a vida de um outro que você não tem nem contato. Eu até falei, parece que o relacionamento do outro virou dele, né? Que tá vivendo ali, né? Eu sou de falar, como ele pode? Como ele pode estar aí? E assim, isso é bastante preocupante, porque você está entrando numa vida que não é sua, Isso. não é? Tá se deixando levar por questões que não são suas, né? E tá deixando de viver a sua. E tá se preocupando. Eu sei que a gente pode ser fã, pode gostar e tudo, pode ficar, poxa, terminou. Mas assim, não viver. A gente não tem o direito de estar vivendo a vida de ninguém. Às vezes as pessoas nem estão passando dessa maneira. Nem os que terminaram o relacionamento dessa maneira. Exato. Cada um do E seu você se deixa levar por causa de uma situação dessa. Então, assim, vamos prestar atenção também. Quem são os influenciadores que vocês estão vendo? O que é que você está colocando tanto peso na sua vida ao ponto de deixar levar a sua vida essas coisas que não tem cabimento, né? Que são realmente coisas que só levam ao mal. Ter mais cuidado, ter mais realmente essa cautela para que você não chegue a isso. Porque realmente eu fiquei bastante assim preocupada.
Porque é uma Com essa situação situação, né? muito pesada, né? E assim, não é só isso. A gente sabe que isso pode estar acontecendo com várias pessoas no mundo, né? Com certeza. De várias situações, vários outros casos, né? Várias outras comparações até. Pra se deixar levar tanto, né? Por causa de uma internet, por causa de coisas que a gente só vê ali. E não sabe realmente qual é a situação. Qual a idade dessa pessoa? Vocês estimam Não, a idade? eu não vi. Foi só... Tipo aqueles posts de Instagram mesmo. Não deu pra Que ver, ridículo, não. né? Tipo, Eu veja o sei que que essa pessoa está fazendo. que era um homem, mas eu acho que já era, não era não tão novo. E assim, a gente chega a ver, Jovem adulto, né? Mais ou menos. A gente chega a ver, né? A situação que realmente tá causando uma rede social. Uma pessoa. Aí nesse ponto eu vejo de fato uma complicação. Porque, por exemplo, se a gente for pegar a faixa etária criança, a criança não tem noção do que está acontecendo. O que ela recebe é o que o pai está dando. Exatamente. Beleza. Adolescente até um certo ponto é a mesma coisa. Não tem lá tanta noção. Tá vendo o que os pais estão oferecendo, estão dando. Agora, depois de uma certa idade, São escolhas. 17, 18, 19 anos, aí já parte de escolhas suas. Aí é por isso que eu bato muito na tecla da falta do autoconhecimento, da falta de conexão com os valores de vida e com a falta de seletividade. Porque um jovem adulto não saber escolher o que é bom pra ele, o que não é, Sim. aí já é falta de conexão dele Com ele com a mesmo. própria essência. Exatamente. Entendeu? Porque você chegar no ponto como esse que vocês comentaram, perdão, de você se envolver com o relacionamento de uma pessoa que você nem conhece e nem tem contato e que aparentemente é um jovem adulto, é uma falta de conexão muito grande com a sua própria essência, minha gente. E assim, Sério mesmo. que a gente pegue realmente tudo ponto, isso, né? E se olhe, se veja, né? E se realmente se conecte a si mesmo. Procure o autoconhecimento, façam terapia, para que vocês realmente se encontrem e vejam realmente o que é que vocês estão escolhendo, né? Da sua vida. Não sigam tanta gente, pelo amor de Deus. Acho que um dos pontos que a gente Tenha poderia seletividade. levantar seria Isso. isso. Mesmo que você não tenha clareza sobre seus valores, Sim, ideais, sim, essência. Tá, você é uma pessoa que usa muita rede social, então já vai lá nas pessoas que tu segue, faz uma cata de quem tu quer continuar seguindo e deixa de seguir a maioria. É, se bem que Exatamente. alguns aí que seguem 1.800 vão levar uns dias, mas dedica um pouquinho. Veja que eu Faça fiz uma isso cata. esses dias. Deixa de seguir uns 5 por dia. Até porque se você deixar de seguir muitos, você pode entrar no shadow ban, Então, que é o algoritmo do Instagram. E Aí assim- você pode perder o acesso à sua rede, então não deixe de seguir E não tanto só mais. isso, né? Façam bem realmente a sua saúde mental. E tire Isso. pessoas tóxicas também da sua vida, né? E não precisa estar seguindo pessoas que realmente nos fazem mal de alguma maneira. Exatamente. Porque às vezes a gente deixa ali, eu conheço, mas É. não faz bem, mas eu vou seguir. Ou pelo Não, menos minha gente. silencia, né? É, Eu não quero silenciar, deixar não de quero seguir. ver. Pronto, silencie. Mas assim, lembrem que a gente tá falando de nós. Então, assim, cada um de nós Perfeito. somos importantes e a gente precisa realmente olhar o que realmente é bom pra gente e já começar por aí. O que é bom pra minha saúde mental? O que vai ser bom pra mim? Muitas vezes a gente faz coisas que não são realmente bom pra nós por causa dos outros. Né? E aí acaba se deixando de lado e não se vê realmente, não vê realmente o que é que nos deixa bem, o que é que a gente realmente quer. E aí acaba realmente deixando pessoas ali na nossa vida que não nos fazem bem. Isso. E parem de medo. Não faz medo a gente perder pessoas, faz medo a gente ter pessoas na nossa vida que realmente está nos deixando mal e nos levando realmente a lugares, né, da nossa mente que só vão nos Isso. levar a ter coisas realmente difíceis lá no futuro. Então a gente precisa olhar hoje, seguir hoje, né, tirar mesmo. E é tão bom, a gente se sente tão leve quando a gente Sim, tira sim. essas pessoas. Acho que a gente precisa lembrar, né, que nós somos frutos dos nossos hábitos. Do que você lê todos os dias, dos conteúdos Sim. que você consome todos os dias, do que você come, do que você assiste na TV, das conversas que você permite ter no seu dia a dia. Então, se você segue pessoas que não te induz Isso. a seguir o caminho bom, no sentido de, isso aqui tá me mantendo com bons hábitos, tá me influenciando a ter bons hábitos, ok, vou manter. Sim. Não tá? Então pra que manter? Ok. mas aí entra a questão, mas como saber que esse hábito é bom? Aí eu volto para aquele mesmo ponto. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Perfeito. Porque quando você se conhece, você sabe realmente o que é bom pra você, o que vai ser bom pra sua vida, o que vai ser bom pro seu futuro, que está nos seus planos, Perfeito. né? E nós sabemos o que realmente é bom de fato, né? O que realmente a gente
pode ir e precisa seguir. Mas realmente na terapia vai ajudar. Fala que é cliente, Mas é exatamente isso. O autoconhecimento é o que vai fazer mudar a sua vida completamente. Total. Não é a Carol está de prova. Sim. Vai te dar ferramentas para você olhar pra dentro. Olhar para si mesmo. Que valores são Exato. O que é quem eu sou, né? Porque muitas vezes realmente a gente tá assim, a gente não sabe quem nós somos de verdade, não sabe o que realmente a gente gosta de fato, não sabe realmente o que nos faz bem de fato. E quando a gente se autoconhece, quando a gente tem realmente noção, né, certeza de quem somos, nossa vida muda completamente. Perfeito. Tanto o nosso ver quanto o nosso agir com os outros, né? E aí a gente fica em harmonia com a nossa vida, com a nossa saúde mental, porque a gente vai estar ali já sabendo o que quer. Não vai precisar realmente de tantas coisas nos influenciando de formas negativas, né? A gente vai saber o que a gente quer seguir e vai seguir aquilo. E uma coisa também que é muito importante falar, que é das crianças, que eu vou voltar, porque assim, muitas vezes você falou, né, do que a gente assiste, né, que realmente são escolhas. E existem casos que, assim, eu já tive casos de crianças que, assim, por exemplo, o filho, vamos dizer, tá agressivo, tá? A primeira coisa que eu já pergunto é, o que é que ele tá assistindo? Porque muitas vezes é daí, sabe? Às vezes o seu filho tá vendo coisas, falando coisas, e aí tem pais que dizem, mas ele não tem pessoas que influenciam ele a fazer isso. Ele tá só assistindo Peppa. Será que tá vendo só Peppa? Será? Porque assim, eles pegam lá o celular e eles, meu Deus do céu, né? Mexem, tem, né, nas redes sociais, que melhor do que a gente, às vezes. Isso. Eles têm uma sabedoria muito grande, né? E aí o que acontece? Às vezes eles estão vendo coisas que realmente estão influenciando eles dessa maneira, de maneira realmente bem negativas. E aí eu sempre digo, olha. E aí já teve casos de mãe que disse, olha, eu tava assistindo isso e isso, e realmente eu percebi que era isso. E tira, e realmente tudo melhora, tudo muda. Então, não só as crianças, mas tudo que a gente vê, que a gente assiste, influencia ao que a gente faz também. Nosso comportamento, né? Com certeza, porque assim, eu até brinquei esses dias com um amigo meu de trabalho, porque ele é muito formal. E aí, eu comecei a falar coisas, sabe, igual a ele. Eu disse, tu tá me influenciando a falar assim agora. Ele fez, mas é bom, né, amiga? Eu disse, Mas, tipo, é um bom influenciador, né? Isso. Mas, assim, a gente percebe que são comportamentos que a gente acaba... Em que a gente tá vivendo, né? Em que a gente tá vivendo. Você replica sem nem perceber que tá replicando. Exatamente. Imagina uma rede social que você vive ali o dia inteiro. O que é que você vai fazer? Vai realmente... Vai seguir aquilo que tá ali. Só vai achar que é aquilo a sua vida. Né? E vai o quê? Realmente se dispor a viver daquela maneira. Até porque geralmente não tem um norte de vida, né? Não tem um projeto de vida, não tem noção do que quer. Então é aquela velha história, aquela velha frase que eu acho que vocês já ouviram. Pra quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho vai servir. Baixa, né? Então se você não tem noção do que você quer e tá aparecendo inúmeros conteúdos pra você, você não sabe onde quer chegar. Então qualquer coisa que aparece, você vai estar recebendo, né? E absorvendo de maneira... E isso vai formar você. Sem filtro. Exatamente. Sem filtro, perfeito, Alan. Se absorve sem filtro, isso te forma. Mesmo que você não perceba. Isso. Mas forma você. Perfeito. Então a gente meio que acabou abordando os 2 primeiros tópicos do que a gente tinha planejado e organizado. O impacto negativo das redes sociais na saúde mental e falamos sobre o uso consciente e o autoconhecimento no meio de tudo isso. Perfeito? Que tal a gente pensar agora no equilíbrio? Como a gente pode utilizar a rede social ao nosso favor? Porque quando a gente fala de fato de rede social, vem muita coisa negativa. Acho que é intuitivo. Sim. De muito que a gente ouve e tal. E a gente sabe de fato, como foi apresentado por você, que há muitos pontos negativos relacionados ao uso excessivo das redes. Mas e se a gente buscar um equilíbrio com o uso dessas redes? A gente não pode conseguir absorver pontos positivos de uso delas? Sim, com certeza. Por exemplo, não é já acordar e pegar o celular. Não. Vamos fazer outras coisas. Em outros momentos você vai poder. Limite mesmo. Tá horário, quando eu parar aqui, eu vou pegar meu celular, vou mexer. À noite, quando eu chegar pra descansar, eu vou. Mas nem sempre é importante a gente estar sempre ali, olhando o celular. A gente só precisa em alguns casos, né? Porque, querendo ou não, o celular, ele ajuda o que a gente? No trabalho, né? Às vezes, realmente, em algumas coisas que a gente precisa assistir podcast, viu, também.
E Assistam os profs, tá? Inscrevam-se. esse é importante de assistir. Então, assim, estudar, né? Que às vezes realmente tem coisas que a gente aprende muito na internet. A internet também não é só ruim. A internet tem pessoas que nos influenciam coisas boas. Tem coisas realmente boas pra gente ver. Só que a gente precisa tirar só essa também essência das redes sociais. Redes sociais que eu falo é o Instagram, né? É TikTok, é Facebook. E olhar realmente o que importa. Tipo, o YouTube tem muita coisa que é boa pra gente assistir, pra gente estudar, pesquisar. Sim. Então, assim, começar realmente a moldar mais isso. Por exemplo, eu mexo 4 horas no celular. Vamos diminuir isso? Começar a mexer 3 e diminuindo aos poucos para ter realmente esse equilíbrio. Isso. E quando a gente começa, a gente aprende. O nosso cérebro ele aprende que agora é assim. Então, assim, a gente precisa começar realmente a buscar isso, a fazer essas mudanças, né, na nossa vida e realmente só focar no que é necessário ali no celular. Porque nem tudo é. Perfeito. E muitas vezes a gente realmente se desfoca, né? Tá ali, por isso que muitas vezes existe essa questão da notificação, porque você pega e aparece outra coisa, né? Aí aparece outra, você vai E você e se quando perde. vê... Exatamente, se perde. Eita, notificação, aí... E assim, e quando a gente estuda pelo celular, né? Isso. Isso acontece muito, porque você tá aqui estudando, aí chega Aí lá. chega a notificação, você se distrai. Aí você se distrai, você vai mexer. Não, você não vai mexer. Além de acabar com... Acabar não, né? Mas Influenciar. influenciar a sua saúde mental, também perde sua produtividade, você perde o Exatamente. foco, aí já era. Pra voltar... E pra voltar demora, viu? Muito. Passa um tempinho, realmente, isso é questão. Porque quando a gente perde o foco de alguma coisa, o cérebro ele realmente demora a voltar ao que você estava. Não é imediato. Não é. Então, a gente tem que ter cuidado muito nisso. Se você tá focado naquilo, fica focado naquilo. Pronto. Diminuir realmente essas questões de notificações, prestar mais atenção em coisas que realmente são necessárias pra nossa vida e seguir mais essas coisas, né? Porque a gente sabe o que é. Então, a gente sabe o que é melhor pra gente. E se você tá ali estudando, você tá estudando, desliga notificações, não deixa tá ali em aberto. O que a gente já tinha falado de parar de seguir pessoas que realmente nos vai ensinar coisas ruins, né? Uhum. E viver mais. Porque a gente se isola tanto que realmente às vezes isso influencia mais ainda na gente. E a gente Sim. às vezes perde. Tem pessoas que perdem até, não sabem nem mais socializar. Porque só tá ali no celular o tempo inteiro. Tá, então o equilíbrio ele se dá basicamente no tempo com o qual você passa com o seu celular. Seja para as redes sociais, seja no delimitar ou vou acordar, não vou pegar no celular. Exatamente. O tempo também está influenciado no quesito de vou selecionar as coisas que eu quero receber notificações para não receber de pra tudo. não estar recebendo tudo. Perfeito. Deixa eu te pedir um favor. Tem um livro aí atrás. Eu queria que você pegasse esse livro. Qual é? Nação Dopamina. Isso. Esse pode derrubar, tem B.O. não. Pronto. Eu vou aproveitar o momento para estar indicando a leitura desse livro. Sim. Nação Dopamina, o próprio nome já fala, a dopamina é o hormônio do prazer. O título é Porque o excesso de prazer está nos deixando infelizes e o que podemos fazer para mudar. Então, esse livro trata exatamente sobre prazeres imediatos, que é o que a gente está levantando também como temática dentro desse podcast, realmente tinha indicação de leitura. Mas dentro desse livro tem até um capítulo, eu vou dar só o spoiler, mas é muito bom. O capítulo é Jejum de Dopamina. E ele trata exatamente sobre essas questões que nós estamos mencionando aqui nesse episódio. Ana, passar um tempo, né? Eu não sei sem falar o sobre celular. não. Isso, jejum de dopamina. Isso. Sem esses estímulos, acho que não só o celular, muitas vezes até Netflix. Prazeres imediatos, né? Eu acho que o que a gente passou aqui sem querer, mas passamos, é a confusão que a gente tem feito nos últimos anos de local e ambiente e hora de trabalho, como local e ambiente de passatempo, entretenimento. Perfeito. Porque isso aqui é a ferramenta que a gente usa para estudar, para trabalhar e para se divertir. Na hora em que a gente usa para trabalhar, para estudar e para se divertir. Então, definir, já que a gente não pode se livrar do celular, a ferramenta é essencial para trabalho, se divertir, estudar, definir esses tempos. Saber os momentos que você está usando, né? Está trabalhando, está estudando, está estudando. Parou, tem o seu momentinho ali, vai falar com seus amigos e tudo. Sai do celular, né? Tem coisas mais, né, que temos que priorizar. Eu achei muito interessante aqui o que tem na frente do livro. Porque o excesso de prazer está nos deixando infelizes e o que podemos fazer para mudar, né? Então a gente tem que olhar realmente
o que é que tá nos trazendo esse prazer todo, né? Porque muitas vezes a gente tá ficando mais triste do que feliz. Isso. Porque a gente tá se colocando na nossa vida coisas que não são saudáveis, né? E que não nos dão uma qualidade de vida. A gente acha que é bom. O celular mesmo, né? Que faz ter esse prazer, ter esse vício todo. Ele não é algo saudável. E aí você se torna o quê? Infeliz. Por conta disso. E muitas vezes não sabe de onde é que tá acontecendo tudo isso. É porque muitas vezes a gente associa o excesso de prazer com a felicidade, né? Sim. E pai, eu tô sentindo prazer nesse momento, eu tô feliz. Mas a longo prazo... Não é. Não é. Feliz é seria esse estado de equilíbrio, né? É a longo prazo. Isso. Eu longo tô prazo, bem. isso. Comer um chocolatezinho deixa a gente alegre, mas deixa você feliz? Exatamente. No longo prazo. Exatamente. Então, eu acho que a palavra seria excesso, né? Excesso. Não É, é que seja sim. ruim utilizar a rede Não. social, não é que seja ruim comer um chocolate, não é que seja ruim tomar uma Coca-Cola. Não, é saber- É o excesso de você saber fazer como utilizar. essas coisas. exatamente, Carol. Perfeito. Perfeito. E aproveitando, acho que uma dica até para os pais. Dei um celular pro meu filho. Você não vai deixar o seu filho sem celular em pleno era digital. Isso. Mas controle. Tem Controle. aplicativos, a própria Google fornece todo o mecanismo para você. Meu filho quer instalar tal aplicativo. Sim. Ele só vai conseguir instalar se você permitir. Mas isso tem que ser feito no celular do pai e o aparelho do filho. Pode ser tablet e computador. Então verifiquem. Meu filho tem rede social. Converse com ele sobre com quem ele fala, o que ele vê. Sim. É importante, participe dessa etapa da vida. Foi bem dito para Esteja- Inara. Muito bom, Isso. muito bom. Que a gente Isso mesmo, Alan. passa a usar como muleta. Meu filho tá enchendo o saco, tô cansado. Toma o celular, vai assistir não sei o que, menino. Mas esteja ali, presente, Presente, veja o que é, né? Recomende. Filho, achei um canal bonzinho, que é uns vídeos divertidos, que é educativo. Instituto Porque assim... Girassol. Os Brooks Podcast. Exatamente. Porque assim, né, a forma que você falou. Mesmo que você dê, né, o celular, mas dê realmente com coisas realmente que vá de alguma maneira, né, agregar, né? Isso. Porque assim, só dá o celular e você não vê o que é que tá acontecendo, o que é que ele tá vendo, o que é que tá influenciando ele. E aí muitas vezes a gente já viu casos, né, realmente de suicídio de adolescentes. Que aconteceu porque alguma coisa aconteceu ali na internet e você não estava nem sabendo o que era que estava acontecendo, né? Porque eles não sabem muitas vezes lidar com isso, tem medo de falar. Então a gente já precisa ter uma intervenção precoce nisso, para que isso seja realmente de uma maneira mais analisada e ter mais, né, cautela dentro disso. E também nas salas de aulas, né? Tenham cuidado, né, professores? Pois é. Com Tá os ouvindo, alunos. Letícia? Na sala de aula, porque realmente também isso atrapalha bastante, né? O seu entendimento, que a gente já tinha falado aqui, às vezes vibra o celular, você já quer pegar. E aí você perde o foco daquilo que você estava tentando ali entender. E aí você não consegue mais absorver nada. Que é um tempo curto de uma aula, né? Se você Isso, perder o foco, Já era. pronto, né? Agora, como colocar isso na cabeça dos adolescentes? Aí é a escola. Escola, os pais. A gente como sociedade, né? Sim, é os pais, né? Ter esse Primeiro. controle também de casa, ter a orientação ao filho, Chega, respirei fundo agora. ter orientação ao filho. Não sei o que é mais difícil, lidar com os adolescentes ou com os pais dos adolescentes. A gente conseguiu diminuir, né, muito lá na escola essa questão do celular. A gente colocou lá um avisozinho e a gente tá deixando eles mais nos celulares. E a gente tá buscando realmente essa diminuição. Realmente é complicado você fazer a retirada completa. Mas você consegue sim fazer a diminuição. Porque, assim, isso tá realmente atrapalhando muito. Demais. E os alunos, não aprendem, não rendem, né? Porque quer sempre estar ali. E a gente sabe que os jovens, né, hoje em dia, e tem umas brincadeiras e tudo, e vai ali levando, e o celular vai ali atrapalhar. Isso. E eles não vão realmente render, né? Se desenvolver da maneira que devem se desenvolver. E por isso que hoje em dia há tanto isso, né? Dos jovens não estar tão a par de estudar, né? Porque eles têm prazer imediato na palma da mão. Exatamente. Aí eu queria, se o Alan quiser levantar alguma coisa, se levanta posteriormente, mas a minha última participação neste momento. Eu queria que vocês recomendassem, porque a gente falou dos aspectos negativos, a gente falou dos aspectos positivos e do equilíbrio da utilização das redes sociais. Aí eu queria que vocês recomendassem alguém que vocês seguem e acompanham nas redes sociais, que vocês acham que, esse aqui é um bom influenciador, esse aqui pode agregar na vida de alguém. Então comece, Alan. Opa, agora eu tô junto. Tô perfeito. Cite alguém.
que eu citaria para quem gosta de trabalho criativo e principalmente para pessoas que têm TDAH, Gaveta Filmes. Porque ele fala sobre TDAH, porque ele tem TDAH, e ele fala como ele fez para vincular o TDAH aos picos de foco dele com o trabalho dele que é criativo. Que ele trabalha com mídia digital, trabalhou editando vídeo, produtor de site. Então, como ele conseguia se manter focado, o que é, de certa maneira, um dos pontos que a gente está falando aqui, e como produzir com criatividade. Ele tem os melhores jabás que eu já vi. Ele te leva no meio do vídeo dele pro jabá e continua no tema. Eu fico besta como o cara consegue fazer isso. É tanto inspiração quanto material de estudo. Porque os vídeos dele, como eu trabalho com edição também, então eu fico assistindo os vídeos dele para saber como ele faz para manter. Para manter esse equilíbrio. Isso, que é manter a coesão do vídeo e ainda trazendo as pessoas para o mesmo tema. Muito bom. Ó, eu não tenho muito o que falar, porque assim, tudo que eu sigo é psicologia. E tudo que vem depois. Não, assim, tem duas, né, que eu realmente sigo muito, que é realmente quem eu assisto mais, que me ajuda mais a seguir, assim, que é uma psicóloga que ela é minha amiga hoje, que ela é de Maceió, que o nome dela é Aldine. E aí, por quê? Porque ela tem esse trabalho todo na escola e tudo, e aí é o que me influencia muito, né? Tanto, ela praticamente, assim, faz o mesmo segmento que eu, né? Tanto na clínica como na escola, então é algo que realmente me faz seguir. E também a Ana Beatriz, é uma inspiração, né? É uma inspiração. Mas assim, e a Ana Beatriz, que realmente... é perfeita. Eu vou falar dela porque ela ajuda todo mundo. Cara, então, eu vejo todos os podcasts dessa mulher. Ela é maravilhosa. E assim, é alguém que realmente, não só pra mim, mas pra todo mundo, pra realmente todo mundo, é importante assistir. Né? Os podcasts dela são incríveis, são maravilhosos. Ela traz muitas informações de muitas coisas que a gente realmente pode não compreender. E pra vida de todo mundo também, né? Ela é psiquiatra, mas assim, eu sigo porque é da minha linha, mas as pessoas também podem aprender de outra maneira. Então, a Ana Beatriz, tá? E tem livros dela incríveis, sim, maravilhosos, muito que eu bons. tenho também. E recomendo. E tá aí, acessível pra todo mundo, né? Sim. Se você não pode comprar o livro, você tem acesso à internet e vê um podcast Tem. com ela. É uma aula o podcast. O podcast com ela. dela é muito uma bom. aula incrível. Acho que os podcasts, no geral, eles são uma ótima recomendação, porque é o momento de pessoas conversarem sobre um tema. Isso. É você entrar numa conversa. Sim. Você tá ali Você se de sente orelha, parte, né? Isso, você tá ali meio de orelha, né? Perfeito. Só ouvindo, mas você vai Isso. entrando num tema que você acha que nunca pensou em conversar. Sim. E Muito às bom. vezes assim, né? Faz pessoas abrirem realmente coisas que... Pra pensar fora da Pra caixa, pensar, né? E pra ajudar também, né? Perfeito, Porque muitas perfeito. vezes você, né? Como também realmente é a proposta que você teve, né? Do podcast, que é trazer mais informações pra coisas realmente que as pessoas às vezes querem Que a saber. escola não tá ensinando, né? Exatamente, né? Nem a escola nem a vida, né? Isso. O meme, eu não sabia que eu precisava disso. Exato. Até ver Ah, isso. Até saber ver isso. Exato. E assim, realmente é muito importante. A gente precisa realmente seguir essas pessoas, né? Eu tenho uma recomendação, não sei se vocês já ouviram ou se seguem. Eslen Delanogare. Sim. Pronto. Ele é psicólogo, ele é neurocientista. O Instagram dele é baseado na disciplina. Ele é um cara muito disciplinado, muito focado. Mas o que eu acho massa do conteúdo dele é que ele não conta só a parte magnífica da vida. Ele mostra os bastidores. Ele conta de onde ele veio, Toda a como ele dificuldade, começou, né? toda a trajetória da vida, até chegar no ponto onde ele, de fato, hoje se encontra. está. É um cara muito reconhecido, mas não começou a sua jornada assim. Sim, e a gente tem que entender, né? Que é isso, né? Eu tenho, muitas vezes, né? Os alunos vêm falar comigo e dizem: tia, a senhora nunca tá mal, né? A senhora não tem nenhum problema. Aí eu... Só sabe Psicólogo, separar né? as coisas, né? Duas perguntas que eu tenho. Quem é o psicólogo do psicólogo e quem demite o cara do RH? E aí chegou esses dias que disse assim: tia, a senhora é tão paciente. Aí eu ri, aí eu disse a minha mãe quando cheguei em casa, ela disse o quê? Porque assim, não é sobre isso, né? A gente precisa realmente entender que assim, todos nós temos problemas. E eu sempre digo a eles, não, eu tenho sim, porque eles também precisam, não só eles, mas todo mundo, né? Precisa entender que a vida nós vamos sentir. Nós vamos ter dificuldades, nós vamos chorar, nós vamos sentir raiva, nós vamos sentir medo. Todas as emoções a gente vai precisar sentir. E nem tudo na vida vai ser fácil. E nós somos humanos, e o humano vai sentir. Então, assim, não existe ninguém que não tenha né? problemas. Não existe psicólogo nenhum que não tenha problema, porque todo mundo acha que nós somos perfeitos, né? Sim. E realmente não, a gente também passa por situações, né? A gente tem a nossa vida, teve nossas dificuldades, né? E realmente é importante
Muito importante essa questão que você falou, mostrar realmente o que é que se passa. Os bastidores da vida. Para que as pessoas também se conectem e se encontrem e entendam que não estão só. Né? Isso, muito que você bom. também tá passando por isso, que as pessoas já passaram por isso, que você não tá, só eu que sofro com isso, não. Quando a gente realmente vê, né, a gente diz, eu não tô sozinha, as pessoas também sofrem, também passam. E sim, as pessoas também passam. Só que aí a gente tem que percorrer todo um caminho para chegar realmente, né, Isso. a realmente estar bem, né, realmente aonde a gente quer. Perfeito. Alan, quer acrescentar mais alguma coisa? Não, nada mais. Acho que deu pra gente discorrer tudo que a gente gostaria de ter mencionado nesse episódio. E Naí quer... Não, pra mim... Eu queria que você deixasse uma mensagem final com relação à temática. Um conselho geral para pai, mãe, adolescente, jovem adulto. Um conselho que você visse para todo mundo com relação ao uso das redes sociais. Para que a gente realmente não deixe ser levado pelas redes sociais, né? Que a nossa vida é mais importante do que o mundo virtual. Nós não estamos aqui para viver no virtual, nós não estamos aqui para deixar o virtual nos levar, as redes sociais nos levar. Nós estamos aqui para viver a nossa vida, para sentir as coisas, para sentir as pessoas, para ter realmente tudo isso que nos deixa bem. Então, não deixe a sua vida ser uma rede social, né? Viva realmente. E veja que o importante pra gente é isso, é viver, é estar com as pessoas que a gente gosta e aprender, né, o que é bom. Então, que a gente realmente preste atenção nisso e siga a nossa vida realmente. Perfeito. Muito bom. Estou ansiosa para os próximos episódios. Né? Esse aqui rendeu uma discussão. Boa. Imagina os próximos. Imagina os próximos. Olha só. Fiquem ligados. Já estou aguardando. Mas, se você quiser conhecer mais do trabalho da Inaê, não só com relação ao podcast, mas o trabalho que ela desenvolve na clínica, os trabalhos que ela desenvolve na escola, vocês podem acompanhar a Inaê no Instagram. E isso é uma forma positiva de você utilizar o seu Instagram. Sim. Entendeu? Seguindo a Inaê. Como está o seu IG lá? É psicóloga.ainara Rodrigues. Me sigam, viu? Pronto, aí. Conteúdo bom. E Alan, como as pessoas te encontram no Instagram? É o melhor momento. É o melhor momento. Passa a mãozinha assim. A mãozinha no cabelo. Pra me achar no Instagram, digita lá, @AlanSanto. 98. Eu já decorei, cara. Vocês me encontram no Instagram, @profcarlacosta. E vai nos encontrar no @osprofespodcast. No YouTube, no Instagram também, no TikTok e no Spotify, caso você prefira acompanhar podcast apenas por áudio. E é isto. Isso. Muito obrigada, Inaê, por ter aceitado o convite. Não só para a gravação desse episódio, mas como do episódio passado e dos próximos que a gente ainda vai gravar. Eu que agradeço, né, por você confiar, por você me convidar. E eu estou aqui também para isso. Vai agregar muito, tenho certeza. Podem contar sempre comigo. Obrigada. Agradeço também em nome do Felipe, que ele não está presente, cadê o mas Felipe? ele mencionou. E é isso aí. Pronto. Mais alguma coisa? Não. Que pena. Hoje não. Não tem No mais, próximo. não tem mais. Então a gente se vê nos próximos episódios nessa série sobre saúde mental com a psicóloga Ainara Rodrigues. Muito obrigada por ter assistido o episódio. Se você gostou, deixe o seu like, curta, comente, se inscreva no canal e compartilhe com outras pessoas para que outras pessoas sejam também impactadas por esse conteúdo. Perfeito. Faça bom uso da rede social nesse momento. Faça né? bom uso bom nesse uso. momento, sim. Então Se é isso. cuidem. Tchauzinho, meu povo. Até o próximo episódio.